Bom dia, bom dia. Vamos iniciar mais uma quarta-feira com zero ansiedade. E hoje vamos falar sobre relacionamentos. O que causa ansiedade para você em um relacionamento? Tanto ele amoroso, quanto de pais e filhos, no trabalho. Qual relacionamento que acaba te causando ansiedade? Seja muito bem-vinda, Andréia. Andréia, eu já quero deixar uma pergunta já. Quais relacionamentos que te causam ansiedade? É relacionamento amoroso? É relacionamento com os pais? São os relacionamentos com os irmãos? Ou talvez seja no trabalho? Você já conseguiu identificar o que te deixa ansiosa dentro dos seus relacionamentos? Nós vamos tratar isso hoje. E através sobre a visão sistêmica da constelação familiar. Seja bem-vinda, Ana, Zimara, Sandra, seja muito bem-vinda. Então, eu vou fazer uma apertada síntese do que já aconteceu aqui na Zero Ansiedade, para quem está chegando aqui agora não se sentir tão perdida. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos, né? O que causa ansiedade dentro dos relacionamentos. E ao final vamos fazer uma desprogramação neurobiológica para tentar diminuir essa ansiedade, né? E quem sabe zerá-la, né? Com o passar das quartas-feiras, a minha proposta é que chegue até o final do ano a sua ansiedade esteja domada. Então, no primeiro encontro, nós falamos sobre a ansiedade. E qual a ansiedade que nós vamos tratar aqui? É aquela ansiedade comportamental, né? Existe aquela ansiedade que ela advém de um perigo real. Por exemplo, você está andando na rua sozinha e você é assaltada. Então, no momento que você está sendo assaltada, você sofre uma crise de ansiedade, né? Ou logo após, né, um perigo real, você sofre uma crise de ansiedade. Então, normalmente essa ansiedade é tratada, ela é pontual e ela é tratada através de medicamentos, né? Pode ser também tratada através de meditações também, mas ela é muito mais pontual. E é qual ansiedade nós estamos tratando aqui? Nós estamos tratando aqui sobre a ansiedade comportamental, que é aquela que você vem, que é a ansiedade, aquele sentimento que vem, que é aquela descarga de hormônios, de cortisol, adrenalina, que vem através do estresse do dia a dia. Por exemplo, medo de perder o emprego, medo que alguém da família adoeça, medo de não dar conta no trabalho, medo de ser mandado embora. Esses medos, né, que muitas vezes são infundados, mas você consegue achar base para eles, por exemplo, no noticiário, né? Então você vê várias pessoas, por exemplo, sendo acometidas pelo Covid e você começa a ficar ansiosa com essa situação, porque o noticiário só traz isso e você absorve tudo. Então é essa ansiedade comportamental, como que nós vamos aprender a lidar com ela? Então no primeiro encontro eu ensinei a diferença entre uma e outra, qual que nós estamos aqui trabalhando, e ensinei a respiração Kahuna. A respiração Kahuna, quando você faz, por que eu trouxe essa respiração Kahuna? Porque ela é uma ferramenta prática. Então quando você tiver uma crise de ansiedade, você já pode utilizá-la. E qual é a característica da crise da ansiedade, né? A respiração fica curta. E da Kahuna, ela ensina você a respirar de forma muito mais longa, e assim você consegue acalmar toda a sua fisiologia da ansiedade, que é transformada ali na ansiedade. No segundo encontro, falamos sobre uma ferramenta de como enfrentar os nossos medos. Eu trouxe uma ferramenta da terapia cognitiva comportamental, né? De você olhar para o seu próprio medo e questioná-lo, né? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho medo de ser mandada embora, né? Eu sou autônoma, mas se eu fosse empregada, digamos que eu tenho medo de ser mandada embora. E o que eu faço para não ser mandada embora? Como está a minha produtividade? Só que o que acontece? Quem tem medo acaba o quê? Travando. E se você trava, a tua produtividade diminui. Você começa a procrastinar. E a procrastinação é um dos sintomas da ansiedade.
Então, se você tem o costume de procrastinar, pode analisar se essa procrastinação não está embasada no medo. Muitas vezes é o medo da falha, né? E se esse medo da falha não está ligado a outro medo maior, que é o, por exemplo, de ser mandado embora, o medo de ser avaliada. Então, perceba que através dessa ferramenta de você ir questionando o que está por trás desse medo, você vai conseguir chegar na raiz. Então, se eu tenho medo de ser mandada embora, o que eu preciso fazer para me manter no emprego? Eu tenho que cultivar bons relacionamentos, né? Porque hoje em dia as pessoas são contratadas pelo currículo, mas são mandadas embora pelo mau temperamento. Então, eu tenho que primeiro me autoconhecer, né? Ter um bom relacionamento com as pessoas que estão ao meu entorno, que isso facilita muito para me manter ali dentro do meu emprego. E quando eu falo bom relacionamento, eu não estou falando de puxar saco, tá? De ser aquela pessoa proativa, de ser aquela pessoa de bom humor. Conta muito hoje em grandes organizações você ter bom humor. Ser aquela pessoa líder nato, sabe? Aquela pessoa que é líder de si, que se propõe a fazer, aumentar a produtividade, mas de uma maneira sistêmica, né? Sem esquecer a sua vida lá fora da empresa. Então vamos ver, a Andréia, ela escreveu aqui: procrastinação, medo de ser avaliada na tese, ansiedade de contato com a minha orientadora, distanciamento, nada evolui. Andréia, vamos fazer isso durante a DNB. Então eu vou anotar aqui, tá bom? A procrastinação. E você, Andréia, você já confrontou essa procrastinação? Esse é o resultado que você está me passando? Medo de ser avaliada. Como que você se sentia quando era criança na escola? Você era boa aluna, você não era? Você estudava para agradar o papai ou a mamãe? Como que era a sua relação na escola, né? Qual era o motivo que fazia você estudar ou deixar de estudar? E como seria a sua vida se você não procrastinasse? Você já parou para pensar? Quantas possibilidades se abririam? Então eu vou deixar aqui para desprogramação neurobiológica. Então eu vou começar a falar sobre um emaranhamento que é muito comum entre os casais acontecerem esse emaranhamento. Através da constelação familiar ele explica sobre esse emaranhamento e como isso pode causar ansiedade. Eu não sei se é seu caso, tá, Andréia? Andréia, eu era boa aluna, sempre decorando tudo, parece que tudo esquecia na sequência. E você fazia questões de tirar boas notas para agradar alguma pessoa? Como é que era? Notas altas para agradar a mãe, uma filha perfeita para uma mãe perfeita. Então vamos desprogramar e atualizar. Notas altas para agradar a mãe. Uma filha perfeita. Para uma mãe perfeita. Então, qual é o emaranhamento mais comum dentro da constelação familiar? É o de triangulação. O que seria esse emaranhamento de triangulação? É quando o casal eles têm um conflito e eles não conseguem resolver entre eles esse conflito e coloca, né, o filho para mediar esse conflito. Então, o que acaba ocasionando? Acaba ocasionando nessa criança ansiedade. E também para os pais. Qual que é a posição
do filho dentro do relacionamento de casal. Há uma hierarquia, né? Uma das ordens do amor é a lei da hierarquia, onde os pais são os maiores e os filhos são menores. Então, o que os pais decidem, os filhos não interferem. Se você coloca o filho para interferir, para solucionar um conflito do casal, ali é começado um emaranhamento. E esse emaranhamento pode causar ansiedade aos envolvidos. Se esse filho já é adulto, você acaba ocasionando a infantilização desse filho. E se esse filho ele ainda é criança, você acaba colocando responsabilidade, uma carga emocional muito grande nessa criança, muito maior do que ela pode corresponder, do que ela pode carregar, né? Então, os filhos não são responsáveis pelos pais, são os pais que são responsáveis pelos filhos. O único momento que os filhos se tornam responsáveis pelos pais são quando os pais, durante a velhice, eles não têm mais condição de se cuidarem, né? Enquanto eles tiverem discernimento, puderem se cuidar, os filhos não podem interferir na vida dos pais. Senão começa a causar todo aquele emaranhamento e causa assim também ansiedade. Vocês já tiveram algum caso de emaranhamento, de triangulação, que esse caso que é colocado o filho para resolver os conflitos do casal? É muito mais comum do que a gente pode imaginar. E quando há, por exemplo, também a exclusão, quando há a exclusão de uma pessoa dentro da família, ou essa exclusão pode ser moral, tá? Por exemplo, um grupo, vou dar um exemplo bem simples, que daí fica bem fácil de visualizar. Um grupo a família, por exemplo, sempre teve só advogados na família, e de repente, dentro desse grupo, há um filho, há uma pessoa que resolve ser, por exemplo, jogador de futebol, né? Então, há uma exclusão, e essa exclusão é inconsciente, né? Então essa exclusão faz com que essa pessoa comece, lógico, ela vai sofrer todos os sintomas da exclusão, né? Que ela se sente excluída. A pessoa que está sendo excluída, ela se sente, mas nem sempre a pessoa que está excluindo, ela sente que está fazendo a exclusão. E esse padrão vai se repetir ao longo, em outros relacionamentos dentro daquele clã familiar. E tem também a exclusão, como eles falam, de forte merecimento. Por exemplo, uma pessoa comete um crime e essa pessoa é presa. E isso, para as regras do clã, é inadmissível. Então, essa pessoa é excluída. E esse padrão pode vir a se repetir, dessa pessoa excluída. Vocês já assistiram um filme da Disney que traz muito bem explicado sobre a exclusão dentro da constelação familiar, que se chama Viva la Vida. Viva la Vida. É um filme, é um desenho que traz perfeitamente, se consegue ver todos os emaranhamentos ali da exclusão da constelação familiar. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui eu tenho uma pergunta. Eu não tenho, mas percebo que a maioria das amigas sofre com o machismo. Então, o que é o machismo dentro da constelação familiar, né? Casais, né? O casal de marido e mulher. Não há hierarquia entre marido e mulher, né? Há hierarquia entre pais e filhos. Avô, filhos e netos, né? Há essa hierarquia de ordem de tempo. Mas entre o casal, não existe, eu sou mais velho, então você deve me obedecer. Não, entre o casal de homem e mulher, né? Casal amoroso, não existe essa hierarquia. O que existe é a igualdade entre o casal. O que ocorre, né? O homem tem um papel muito bem definido dentro do casamento, e a mulher também. Quais são esses papéis? O do homem é o de prover, e da mulher é de segui-lo.
E isso não tem nada a ver com machismo, isso não tem nada a ver da mulher não poder ser independente. É que se você for analisar um pouco mais fundo lá na teoria do Yin e Yang, das energias Yin e Yang, o homem ele tem essa energia provedora e a mulher ela tem a energia da mantedora, da nutrição. Então o homem, para ele ter essa energia, ele precisa se reabastecer, se retroalimentar na energia feminina, né? Então para ele conseguir se prover, ele precisa do apoio feminino. Isso não quer dizer que a mulher não deva trabalhar, que não deva contribuir em casa. É uma decisão da mulher, uma decisão do casal, tá? E quando isso é quebrado, gera ansiedade entre o casal, sim, porque cada um não sabe qual o papel que é definido para gerir ali no relacionamento. Aqui, ó, mais uma pergunta. Dizer o que penso sem me sentir culpada. Isso também vai para nossa DNB hoje, né? Dizer o que penso. Como que você está se posicionando hoje em seu relacionamento, né? Qual é a sua fala? Você está usando a fala da comunicação não violenta? O que é a comunicação não violenta, né? Que tanto se fala. Se você começar a usar a comunicação não violenta em qualquer relacionamento que você tenha, eu tenho certeza que esse medo vai embora. Por quê? Porque o que é comunicação não violenta? É você contar como que você está se sentindo, sem julgamento e sem levantar o tom de voz, sem vir com aquelas expressões, você sempre faz isso, sempre a mesma coisa, toda vez é assim, né? Às vezes a pessoa fez uma vez só, uma única vez, e você traz isso para dentro do relacionamento como se fosse algo habitual. E mesmo que seja habitual, você não deve usar essas expressões. Você tem que falar assim, olha, né? Toda vez que você deixa sua toalha na cama molhada, eu me sinto desrespeitada. Essa é a comunicação não violenta. E daí você, principalmente para o homem, você tem que já colocar um comando de ação. Você poderia deixá-la pendurada no banheiro? Porque se você fala assim para ele que você fica chateada com a toalha molhada na cama e você não dá o comando para ele, ele vai deixar em cima da cadeira. Então, a comunicação não violenta é assim, você fala como você se expressa, como você se sente, sem julgamento, e dá o comando de como que você gostaria que fosse resolvido o conflito. Falta de paciência. Essa aqui também vai para a DNB. A falta de paciência, né? É sabido que o outro é o nosso espelho, né? Então, tudo que você vê no outro, em algum grau, em algum nível, está lá em você. E se incomoda no outro, é bem provável que incomoda em você, né? É o que nós chamamos das sombras. O que eu tô querendo esconder da minha personalidade, porque eu não gosto, e eu não gostaria de lidar com aquilo naquele momento, é refletido no outro. E o outro traz isso para eu olhar, para eu resolver. Então, muitas vezes não tem como você fugir, né? Desse espelhamento. Então, a falta de paciência muitas vezes vem para mostrar para você o que o outro está fazendo, qual é a minha sombra, que ele está colocando luz em qual minha sombra, em qual nível, né? Então, às vezes você tem que perceber e ver, né? E muitas vezes é o olhar para você, nem sempre é para o outro. Se você fez essa reflexão, viu que não tem, que essa sombra não é tua, que realmente é do outro, eu sou sempre a favor do acordo, né? Todo casal deve ter as suas regras e nem sempre o que funciona para mim, como marido e mulher, vai funcionar para você. Então, cada casal deve orquestrar como que devem ser as regras dentro da sua casa. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Aqui, meu problema é no relacionamento do meu irmão. Sofro por ele, não queria sentir o que sinto.
Então, relacionamento de irmãos, né? O que ocorre em relacionamentos de irmãos? No relacionamento de irmãos também tem a lei do amor, que o Bert Helling fala nas constelações familiares. Então, você tem que respeitar a hierarquia entre irmãos, existe hierarquia. Muitas vezes o que o outro se propõe a fazer na vida dele causa sofrimento e você tem que respeitar isso, porque ele tem o livre-arbítrio. Você pode aconselhar? Pode, mas você não pode ser aquela pessoa que está ali querendo resolver por ele, né? Cada um tem suas questões para resolver. Eu sei que é difícil, é muito difícil olhar para uma pessoa que você ama tendo problema e você não poder ajudá-lo. Mas nós temos que entender que ele tem o livre-arbítrio dele, que ele tem as escolhas dele, e muitas vezes se seu irmão escolhe optar ao aprendizado através do sofrimento, não temos o que fazer, né? Você pode indicar o caminho, mas você não pode trilhar o caminho por ele. E muitas vezes o que acontece também é quando o filho caçula é o que mais recebe amor dentro de uma visão sistêmica, né? Porque ele recebe o amor do papai e da mamãe e dos irmãos mais velhos. Então é ele que mais recebe amor. E muitas vezes a pessoa que mais recebe amor, às vezes ela não sabe lidar com tanto amor que ele recebe. Então, o caçula que mais recebe esse amor, ele vai reagir de algumas formas, né? Ou ele vai ser extremamente grato porque ele tem, pela família que ele tem, ou ele vai ser aquela pessoa ingrata porque ele recebe tanto amor, ele não sabe digerir, vamos dizer assim, todo esse amor, e ele acaba ficando revoltado com tudo que ele tem, porque ele, na cabeça dele, ele acha que ele precisa devolver esse amor e não se devolve, né? Então, quando você começa a perceber, opa, eu não devolvo, o que eu posso fazer então para honrar, né? Tudo isso que eu estou recebendo, é exatamente isso, apenas honrar os pais, honrar os irmãos. E se você optar por ter filhos, você consegue retribuir todo esse amor que você recebe para os seus filhos. Não precisa ser da mesma medida e nem igual que os seus pais lhe deram, que seus irmãos lhe deram, porque é impossível fazer na mesma medida igual, mas você faz o seu melhor possível. É assim que se retribui dentro da constelação familiar. Vamos ver se tem mais alguma. Aqui, relacionamento amoroso. Então, era isso que nós estávamos falando, né? Ficou muito ampla essa pergunta. Então, tem que perceber qual a lei da ordem do amor que está sendo quebrada, que Bert Helling traz. Tem a lei da hierarquia, como eu falei. Muitas vezes a pessoa pode ser excluída e pode estar refletindo, né? Vocês têm mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui se tem aqui. Aqui já foram. Então vamos fazer a nossa desprogramação neurobiológica? Para quem está chegando, o que é desprogramação neurobiológica? A desprogramação neurobiológica é uma ferramenta energética, assim como o Reiki é, né? Existem tantas ferramentas energéticas disponíveis, mas ela tem um intuito de alinhar a mente com o coração, né? Alinhar o nosso mental com o nosso emocional. Vocês já sentiram muitas vezes que vocês querem conquistar algo, mas por algum motivo vocês travam, né? Então pode ser essa falta de alinhamento. Eu tenho aqui a questão da Andrea, que ela trouxe, da procrastinação, e tenho mais duas questões que foram trazidas ali na caixinha de perguntas que eu deixei do Stories, que é a falta de paciência e aprender a dizer o que pensa. Então, se vocês tiverem mais alguma questão que vocês gostariam de trabalhar aqui na desprogramação neurobiológica, vocês podem colocar aqui, tá? Que daí eu incluo aqui na desprogramação. Então, como que funciona? É bem simples, vocês vão ficar de olhos fechados.
vão ficar com uma mão no topo da cabeça, outra no coração. O momento que você sentir que cansou, pode abaixar as mãos sem problema algum. Pode fazer sentada, pode fazer deitada, a maneira que for mais confortável para você, tá? Mas só peço para ficar de olhos fechados, porque quando você fica de olhos fechados, você consegue se concentrar melhor no seu corpo, no que está acontecendo com ele, e quais são as sensações, tá? Então vamos hoje tratar essa procrastinação, o falar, né? E a falta de paciência. Então vamos começar? Eu vou me conectar aqui com a energia da desprogramação neurobiológica e em seguida eu já começo com vocês. Então nesse momento eu me conecto com a fonte criadora da desprogramação neurobiológica. Nesse momento me conecto com a fonte criadora da energia da desprogramação neurobiológica. Nesse momento me conecto com a fonte criadora da energia da desprogramação neurobiológica. Cada vez mais, cada vez mais. O corpo se conecte com a fonte criadora da energia da desprogramação neurobiológica. Cada vez mais, cada vez mais. Feche seus olhos, leve uma mão no topo da sua cabeça, a outra no seu coração. Respire profundamente, sinta eu tocando a sua cabeça e o seu coração. Eu estou aí com você. Peça para o seu corpo, peça para as suas células baixarem as barreiras, que hoje elas vão experienciar algo novo, uma energia que irá trazer contribuição para você, para a sua vida. Então vamos lá. Esse programa atualiza tudo aquilo que está em excesso em sua vida. Esse programa atualiza tudo aquilo que não é mais contribuição para você, para o seu corpo, para a sua vida. Esse programa atualiza cada vez mais e cada vez mais. Sinta a desprogramação percorrendo pelo seu corpo e desprogramando e atualizando as suas células. Esse programa atualiza toda a crença que te limita, todo o paradigma que foi imposto, toda a falsa ideia de que você precisa ser perfeita, de que você precisa agradar uma mãe que você considera perfeita. Esse programa atualiza cada vez mais e cada vez mais. Esse programa atualiza e limpa toda a crença que te limita, todo o paradigma que te foi imposto, toda a falsa ideia de que você não pode, de que você não consegue, de que você precisa ficar irritada para falar o que sente. Esse programa atualiza toda a culpa que existe dentro da sua comunicação. Esse programa atualiza cada vez mais e cada vez mais. Sinta a energia da DNB percorrendo pelo seu corpo, se programando e atualizando. Esse programa atualiza toda a procrastinação. Toda a procrastinação e todo o medo de ser avaliada pelo outro. Esse programa atualiza. E retira essa ansiedade que eu tenho de conversar com a minha orientadora, com o meu parceiro amoroso, com o meu chefe, com os meus amigos. E tira também essa vontade de ficar cada vez mais distante e esse sentimento de que eu não estou evoluindo. Limpa de todas as células e desprograma e atualiza. Esse programa atualiza cada vez mais cada vez mais. Esse programa atualiza e ensina as minhas células que eu posso agir, que eu tenho permissão em agir, que eu posso ser avaliada, que eu sei que eu tenho merecimento, que eu não estou fazendo isso para ser comparada, que eu apenas sei que eu tenho a capacidade
E é por isso que eu mereço ser avaliada. Não por comparação, mas pela minha capacidade que eu sei que eu tenho. Ensina minhas células a se comunicarem de forma amorosa, sem sentir culpa. Ensina minhas células a terem paciência. A paciência com o outro, paciência comigo, a paciência pelos meus processos, qual eu passo. Esse programa atualiza e ensina. Esse programa atualiza e ensina. Cada vez mais, mais e mais. Cada vez mais, mais e mais. Sinta a energia da DNB percorrendo pelo seu corpo. Sinta a energia da DNB fluindo cada vez mais. Esse programa atualiza e leva tudo aquilo que não é mais contribuição para você. Você pode agora, nesse momento, fazer um pedido. O que você gostaria de desprogramar e atualizar? Em todos os níveis, em todas as células. Esse programa atualiza cada vez mais, mais e mais. Esse programa atualiza. Como seria a sua vida sem procrastinação? Como seria a sua vida você podendo dizer o que você pensa sem se sentir culpada? Como seria a sua vida você tendo mais paciência com você, com o outro? Perceba que infinitas possibilidades você pode criar. Você hoje acessou o seu eu superior. Se olhe no espelho e dê boas-vindas ao novo eu que acabou de surgir. Quando sentir a vontade, pode abrir os olhos. Como é que vocês estão, meninas? Compartilhem aqui comigo. Como é que foi para vocês a desprogramação? Vocês ficaram com alguma dúvida? Valesca, seja muito bem-vinda. Estamos quase encerrando aqui a live. Meninas, nós acabamos de fazer a desprogramação neurobiológica. Eu gostaria de saber como é que vocês estão. Para eu encerrar aqui a live. Amanhã às 7h30 da manhã eu vou estar fazendo uma meditação com Diksha, com a Julie Reis. A Julie Reis é uma amiga que eu conheci na Diksha, nos encontros de Diksha. E amanhã eu vou ter o prazer de estar com ela. Então amanhã é bem provável que a energia esteja potencializada. A Andréia: eu estou emocionada. Ao final visualizei o elo quebrado e refazendo e a fluidez voltando ao relacionamento com os orientadores. Andréia, olhe para sua mãe como um ser humano, né? Eu não sou perfeita, ela não é perfeita, você não é perfeita. Essa busca pela perfeição que nos foi imposta, né? Que nos traz ansiedade. Então, ela é passível de erro, nós somos passíveis de erro. Só que nós tentamos fazer o nosso melhor possível, né? E tentar fazer o melhor possível não quer dizer que tem que ser perfeito. É o dentro da nossa consciência no momento. A Julie tá aqui. Meninas, gratidão. Fico feliz que tenha sido pelo menos um pouquinho de contribuição para vocês. Se vocês quiserem mandar, eu vou colocar depois uma caixinha de perguntas ali. Participem, coloque o que vocês têm ansiedade, porque daí assim fica muito mais focada as lives, né? Você veja que daí quando eu sei o que você está passando, fica muito mais fácil ser assertiva. Senão eu fico aqui só na teoria, e eu não quero ficar só na teoria.
eu quero trazer algo que seja realmente contribuição para a vida de vocês. Porque teoria nós já temos bastante. Eu quero ferramentas concretas. Isso, André, é o melhor possível, não precisa ser o perfeito. Exato, né? Porque às vezes a gente fica se cobrando tanto e deixa de fazer. E, por exemplo, se eu não tivesse o melhor cenário para fazer uma live, o cenário perfeito, e eu deixasse de fazer as lives, porque eu não tenho o cenário perfeito, mas eu tenho o melhor possível. Eu arrumei, coloquei uma florzinha ao fundo, né? Então, é nisso que nós temos que trabalhar dentro da gente. Eu não tenho ainda o perfeito. E talvez eu nem tenha o perfeito, nem consiga alcançar. Mas eu tenho o meu melhor possível. Tá? Então, arro, que vocês tenham uma linda quarta-feira. E amanhã eu espero vocês, que eu e a Julie Reis, nós vamos estar fazendo uma live muito amorosa para vocês. Arro!